Olá, alunos, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje para poder explicar alguns exercícios da apostila para vocês, tá bom? E aproveitando a oportunidade para dar uma lembrada no conceito de logaritmo, tá? Então, logaritmo, ele nada mais é do que a operação inversa da função exponencial, tá? No caso, nós lemos aqui log de n na base A é igual a x, tá? O x é o resultado. Então, se nós fizermos um comparativo aqui, todos os termos, todas as letras que estão aqui, que elas são iguais, uma é correspondente da outra. Ou seja, o A, o log, que no caso a base do A é a base da minha função exponencial. O N, que é o logaritmando, aqui nós chamamos de logaritmando, é a potenciação, que é o resultado da potência, tá? E o X é o expoente, ou seja, quando nós estamos querendo saber um determinado logaritmo, o que nós queremos saber? Nós queremos saber o expoente de uma equação exponencial, tá? Então, para poder exemplificar aqui, nós temos dois exemplos aqui na apostila. Log de 27 na base 3, ele já deu o resultado, né? Por quê? Por causa da potenciação. Porém, mas como nós resolveríamos isso? Então, se vocês observarem, né? Se vocês desconsiderarem que está com a resposta aqui, olhar para essa estrutura, log de 27 na base 3, vocês vão ver que é igual dos exercícios, ó. Log de 16 na base 2, log de 4 na base 4, log de 1 na base 6, e assim por diante. Log de x mais 3 na base 3, e assim sucessivamente, tá bom? Mas como que nós resolveríamos isso? Então, a primeira coisa que eu faria é transformar essa equação em uma função exponencial dessa forma aqui, tá? A base é o A aqui, certo? Então, no caso aqui é o 3. Então, ficou 3. Aqui o n é o resultado da potenciação, que no caso é 27 elevado, no caso, a x, né? Ou seja, o valor que eu quero descobrir. Então, agora que eu transformei ele numa potência, o que eu tenho que fazer? Ou seja, numa equação exponencial, eu tenho que resolver igual eu resolvo a equação exponencial que a gente aprendeu no bimestre passado. Então, como que a gente resolve uma equação exponencial? Torne as bases iguais, depois iguala os expoentes. Então, para tornar as bases iguais, a base aqui é o 3, então eu vou fatorar esse número que eu quero transformar igual por ele, né? Então, 27, vou fatorar por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, eu posso dizer então que isso daqui é igual a 3 elevado a 3. Então, eu vou substituir aqui. O 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3, né? Pois 3 elevado a 3 é igual a 27. A gente descobriu fazendo a fatoração aqui. Então, agora que as minhas bases iguais estão iguais, eu igualo os expoentes. Então, x é igual a 3. Pronto, né? Eu só tenho quando eu igualei, eu já consegui achar o resultado sem ter que fazer mais nenhuma conta. Então, foi dessa forma que se descobriu essa potenciação aqui. Então, aproveitando aqui também, quando nós não temos nenhum número aqui representado na base de um logaritmo, isso significa que a base do logaritmo é 10, tá bom? Então, todas as vezes que não tiver nenhum valor representado na base, significa que a base é 10, né? Vamos levar em consideração, por exemplo, um número. Se eu tiver lá qualquer número e se tiver nenhum expoente aqui, ele não é elevado a 1, já não está subentendido que esse número é elevado a 1. Da mesma forma, o logaritmo. O logaritmo, quando ele não tem nenhum número escrito na base, já está subentendido que esse logaritmo é de base 10. Então, eu vou resolver aqui. Aqui embaixo aqui dessa conta aqui, eu vou até abrir meio que um parênteses aqui para poder resolver essa situação aqui. Tá vendo que o resultado também é 3. Mas, vamos supor que eu não sei disso, eu vou resolver a conta, tá? Então, a conta seria o quê? Log de 1000 na base 10, porque eu não tenho nada aqui. Então, na hora que eu for transformar esse logaritmo aqui numa equação exponencial, fica como? Fica 10 elevado a algum número que vai resultar em 1000. Agora eu tenho uma equação exponencial. Faço a regrinha. Primeiro eu transformo as bases iguais, depois eu igualo o expoente. Então, para transformar as bases iguais, quero transformar o 1000 numa potência de base 10. Então, 1000 dividido por 10, 100. 100 dividido por 10, 10. 10 dividido por 10, 1. Então, isso daqui é igual a 10 elevado a
3. Então, continuando aqui, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 3. Então, isso que x é igual a 3. Ok? Então, da mesma forma que eu fiz essas duas contas aqui, vocês também têm que fazer aqui no exercício 1 essa, tá bom? Vocês têm que fazer a A, a B e a C, que ela está exatamente nessa mesma estrutura. Então, agora aqui nessa, né, determine as condições de existência para os casos abaixo, né? No exercício 2. Então, como que isso daqui nós faríamos isso daqui? É da mesma forma, né? Então, ou seja, a base é 3, eu vou elevar ao número que vai ser igual a x mais 3. Tá? Bom, pessoal, na verdade, para poder responder essa questão aqui, nós temos que levar em consideração aqui que está aqui no texto, ó. Dado um par de números R, N, A, no caso, condição de N tem que ser maior do que zero. Quem que é o N aqui? O N aqui é meu logaritmano. Então, o logaritmano tem que ser maior do que zero. Então, ou seja, aqui a condição de existência aqui, o x mais 3 é meu logaritmano. E ele está perguntando qual a condição de existência. Então, aqui a gente tem que colocar um valor para o x, onde que ele seja sempre maior do que zero, tá? Então, eu vou dar como exemplo esse daqui e vocês façam os outros, tá bom? Então, aqui no caso, qual o valor que eu vou substituir aqui no 3, que ele vai ser sempre maior do que zero? Então, x, ele tem que ser maior do que menos 3. Por quê? Se eu colocar menos 3 aqui, se eu substituir aqui o x por menos 3, fica assim, ó. Log de 3, aqui for menos 3 mais 3, vai ficar como? Vai ficar log de 0 na base 3. E isso não existe, tá? Então, é isso que essa condição aqui está dizendo. O n tem que ser maior do que zero. O que mais ele diz? Ele diz que o a tem que ser maior do que zero, tá? O a é a base. Então, ou seja, você tem que levar isso em consideração. Nesse caso aqui, onde você tem uma variável na base, nesse caso aqui você tem que ser uma variável que você tem uma variável na base. Então, ou seja, aqui é para você simplesmente escrever a condição de existência. Quando que vai existir ou não o logaritmo de acordo com o que você tem aqui. Então, a gente tem que levar isso em consideração. O n não pode ser, tem que ser maior do que zero. O a também tem que ser maior do que zero. E, além de tudo, o a tem que ser diferente de 1, né? Então, por quê, né? Porque se ele for 1, a base igual a 1, né? A gente sabe aí que o resultado sempre vai ser 1. Então, aqui, vou até repetir. O n tem que ser maior do que zero. Então, ou seja, aqui, nessa expressão aqui tem que ser maior do que zero. Essa expressão tem que ser maior do que zero. Essa também e essa também. Então, você tem que descobrir qual é o valor de x, que a partir dele vai ser maior do que zero. E escrever igual eu fiz aqui, ó. X é maior do que menos 3. Aqui, o a é maior do que zero. Então, ou seja, você tem que pensar em um valor aqui em que o resultado aqui vai dar sempre maior do que zero. E pensar também no valor que quando você substituir no x aqui na base, aqui e aqui, ele vai ser diferente de 1. Então, vou escrever duas expressões, né? Uma falando quando que ele vai ser maior do que zero e outra quando ele vai ser diferente de 1. Antes de ir para o exercício 3, eu gostaria aqui de fazer aqui com vocês as consequências, né, da definição aqui, tá? Então, ou seja, quando você tiver aqui a consequência, respeitando as condições de existência, nós temos. Quando você tem um logaritmo que a base é igual ao logaritmano, a resposta é 1. É óbvio, né, que quando o que você está perguntando aqui? Quando você tem a elevado a x que vai ser igual a a. Então, não é óbvio que vai ser 1, que para ele ser ele mesmo. Agora, aqui da mesma forma, aqui também, no segundo, a elevado a um número que vai dar 1. Então, a elevado a um número que vai ser 1. Então, lá na regra da potência, nós vamos lembrar que qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? Então, por isso que vai ser igual a zero. Então, quando você tem log de 1 na base a resposta sempre será zero. Você nem tem que perder seu tempo calculando. Agora, aqui nessa terceira aqui, ele tem a explicação toda aqui, mas eu vou resumir para vocês. Então, ou seja, isso daqui quando você tem o a elevado a um logaritmo, ou seja, se você olhar para essa expressão aqui, essa expressão ela é uma potenciação. Então, é a elevado a um logaritmo de b na base a. Então, ou seja, o expoente aqui é um logaritmo. Esse logaritmo, que é um expoente, observe que a base desse logaritmo é a mesma
mesma base da potenciação. Então, quando isso acontecer, ó, quando essa base aqui, ou seja, isso aqui é uma potência, que você tem, ele está elevado a um logaritmo com a mesma base da potência. E você tem aqui um logaritmando b. Então, a resposta ela vai ser sempre o próprio logaritmando. Olha aqui, ó, assim, essa daqui é a consequência. Aqui é depois dele fazer a conta, tá? Mas o que você tem que observar é isso daqui, ó. Ó. Tá? Vai ser o logaritmando a resposta. Beleza? Aí aqui tem a explicação do porquê. Então, agora, por último, se você tem log de A elevado a x na base A, ou seja, olha aqui, as bases são iguais aqui, foi 1, não foi? Então, ou seja, elevado a x, então natural que vai ser a resposta vai ser x, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um exemplo aqui. A elevado... Aqui, ó. Eu quero saber que seja A elevado a x. Então, ou seja, aqui, ó, a base A, eu tenho aqui A, certo? Vai ser igual a elevado a x, A elevado a x. Então, olha só, aqui a base já não é igual, eu não quero saber isso daqui. Aqui, quando a gente resolve a equação exponencial, a gente tem que deixar a base igual do expoente. Então, naturalmente, que aqui a gente já vai ter a resposta. Beleza? Então, tudo isso são consequências da definição. Aí, por último, tem um exemplo aqui, né, de uma questão de um vestibular, onde ele quer saber o valor do log de 32 na base de 1/4 é igual a... Aí que tem aqui, ó, aplicando a definição nós temos, né? Então, ou seja, esse daqui, a base elevado à pergunta aqui, a resposta, possível resposta, vai ser igual a 32, tá vendo? Ó? 1/4 elevado a alfa é igual a 32. Então, aí o que foi que ele fez? Ele fatorou e colocou o inverso, né? Então, só para vocês entenderem aqui, o que aconteceu com esse 1/4 para ele virar 2 elevado a menos 2, o que foi que aconteceu? Ele fez assim, ó, 1/4... ele é igual a 4 elevado a menos 1. Aí ele foi lá e fatorou por 2, tá? Então, ou seja, 2 elevado ao quadrado elevado a menos 1. Então, isso daqui é igual a 2 elevado a menos 2. Por isso que a gente chegou nisso daqui, né? 2 elevado a menos 2. Elevado a alfa, né? Que eu esqueci de colocar aqui. Então, aí, no caso, ele foi lá e fatorou o 32 também, que é 2 elevado a quinta. Então, ficou... Aí, depois que os dois foram fatorados, ele colocou aqui, ó. Menos 2 alfa é igual a 5. A base está igual, ele igualou os expoentes. Menos 2 alfa igual a 5. Aí, ele isolou o alfa, ele chegou na resposta sendo menos 5 meios. Resposta E. Beleza? Agora, aqui no exercício 3, ele está dizendo o seguinte... Opa! Ele está dizendo o seguinte, para vocês calcularem aqui os logaritmos abaixo utilizando as consequências da definição que eu expliquei agora há pouco. Então, olha aqui, ó. 1. Então, assim, o logaritmando aqui é 1 na base 2, ou seja, eu não vou falar, né? Porque agora aqui é aquela outra situação que você tem a mesma base e a potência, e aqui é aquela situação que o expoente é você tem uma base e um expoente sendo um logaritmo, beleza? Aí agora aqui nos próximos exercícios, eles estão todos parecidos, tá bom? Então esses exercícios que eu falei é para você resolver os exercícios da página 7, da página 8 e da página 9. Aqui só tem o comecinho aqui, tá? Então aí depois tem um outro conceito que vocês têm que fazer posteriormente. Então eu peço para vocês já resolverem agora, porque depois eu vou pedir, eu vou abrir para vocês enviarem essas atividades de todo o módulo, tá bom? Então, ou seja, se vocês deixarem para resolver posteriormente, vai ficar acumulado, vocês vão ficar cheios de tarefas para fazer. Então, não deixe isso acontecer. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar no chat do nosso sistema, tá bom? Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.